Olá, Prof. Vinícius Gomes, o seu prof pessoal. Isso quer dizer o quê? Que eu estou aqui para te ajudar. Você que está na faculdade, entender melhor. Você que está estudando para o AB, para o concurso, canal à disposição para você. Dúvidas, mande, assunto que queira que eu fale. Estou aqui. Seu professor pessoal é uma espécie de personal professor. Bora lá? Bora com a aula de hoje? Bom, hoje a gente vai com um tema interessantíssimo. A gente vai com o tema que a igualdade. Vou sair aqui da frente do quadro. Bom, bora lá. Igualdade, isonomia ou equidade. Bom, vamos trabalhar esse tema com calma. Primeira observação que já vai de cara. Por que igualdade, isonomia ou equidade? Pessoal, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado em que sentido? No direito, a gente trata essas palavras como diferentes. Tá? Então, elas têm significados distintos. A gente tem outras palavras que a gente trabalha nisso. Igualdade geométrica, aritmética, isotopia, isegoria. Isso vai depender do conceito do autor do que está sendo trabalhado. Como é que eu vou trabalhar com vocês? Vou trabalhar o basicão que está lá no Manual de Direito Constitucional, como o STF vem interpretando. Então, nessa aula, eu vou trabalhar igualdade, isonomia e equidade como se fossem sinônimos, sem trabalhar as diferenças conceituais entre elas, para você entender o basicão. Quem não é do direito, para entender, e aí, pode ou não pode, quanto que pode o tratamento, como é que funciona isso. Então, essa é a ideia nessa aula de hoje. Primeira, detalhezinho. Está previsto na Constituição? Sim, está previsto na Constituição. Artigo 5º caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, a Constituição traz o princípio da igualdade, traz como previsão constitucional, ele é uma das bases do Estado Democrático de Direito. Mas a pergunta é, somos iguais? Professor, somos iguais? Eu faço essa pergunta no começo do curso, geralmente no terceiro, quarto, segundo período, quando a gente dá direito constitucional 1. E a pergunta é, somos iguais? E eu tenho um monte de carinhas com dúvidas olhando para mim. Alguns falam sim, outros falam não. E qual é a melhor resposta? A resposta melhor é o tal do depende. Depende, professor? Ai, meu Deus. No direito sempre a melhor resposta e eu vou explicar por quê. Depende por quê. Primeira coisa, vou pegar essa frase de Aristóteles aqui, uma frase famosa, para a gente começar essa explicação. Olha só. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Percebe que Aristóteles está falando que é possível um tratamento igual àqueles que estão na situação de igualdade, mas é possível um tratamento desigual em quem está em desigualdade. Professor, que confusão é essa? Bom, primeiro vamos retirar essa frase de Aristóteles do contexto dele. O contexto da frase aristotélica era um contexto, uma sociedade grega, em que eu tinha um que a gente chama de igualdade geométrica. O que é isso? Lembra que eu falei depende? Depende do seguinte, você está perguntando se somos iguais em qualidade ou faticamente. Quando eu falo que somos iguais em qualidade, quer dizer que todos nós temos a mesma qualidade, a mesma importância. Se eu falo que é possível somos iguais em qualidade, sim, hoje somos iguais em qualidade no Estado Democrático de Direito. Mas a gente tem diferenças fáticas. Para ser mais simples, mulher engravida, homem não engravida. Então eu tenho uma diferença fática. Agora, quando eu falo que somos iguais em qualidade, quer dizer o quê? O homem não é melhor que uma mulher. Um homem sem uma deficiência física não é melhor que um homem com uma deficiência física. Um homem com síndrome de Down não é melhor que um homem sem síndrome de Down. Então somos todos iguais em qualidade, mas a gente tem diferenças fáticas. Essa igualdade geométrica, ela pressupunha uma diferença de qualidade. A sociedade grega, ela era uma torrezinha, uma pirâmide. Ela era baseada na natureza. Igual numa colmeia. Na colmeia não tem o zangão, não tem a rainha, não tem o cara do exército, não tem um cara que trabalha. Ele não tem opção. Tá? E tudo aquilo em prol daquela sociedade. Então, na sociedade grega, existia diferença de qualidade entre as pessoas. O homem era melhor que o outro. O governante era melhor do que o cara do exército. O cara do exército era melhor que o trabalhador. Inclusive, essa sociedade grega, nessa mesma frase de Aristóteles, ela pressupunha a escravidão em que a mulher não era nem ser humano. Tá? Aristóteles, inclusive, é repetido sem perceber nas frases machistas, né? Falava, olha, o homem é racional e a mulher age com a emoção. Isso não é comprovado cientificamente. Não mais. Mas na época, qual era o entendimento dele? Que o homem tinha razão e a mulher não. Então a mulher, por não ter razão, ela estava abaixo. Ela nem é um homem era. Ela não tinha a mesma qualidade que o homem. Ela era pior do que ele. Então tinha uma diferença de qualidade.
e justificavam um tratamento diferenciado. Ó, se a mulher não pensa, então o homem pensa por ela. Pátria o poder. Hoje a gente já não fala isso mais, porque a gente sabe que não tem diferença de racionalidade, de razão entre homem e mulher. Então todos têm a mesma qualidade. Na sociedade grega, aí, vocês veem filme 300 e outros, o que eu fazia com o deficiente? Eu eliminava ele, né? Porque ele era pior que os demais. Né? Sempre num foco diferente. Né? A sociedade grega ali, ela tinha uma outra ideia. Então, em resumo, o que é essa igualdade geométrica? A igualdade geométrica, ela pressupõe que há diferença de qualidade entre as pessoas. Tá? A diferença de qualidade entre as pessoas passa a existir uma hierarquia entre as pessoas. O homem, o masculino, está acima da mulher, que nem gente é. Está acima do sujeito, que é escravo, que nem razão tem. Então, existia uma hierarquia. As pessoas eram diferentes em qualidade. E qual que é a grande consequência disso? A possibilidade de privilégios. Então, vamos lá. O que é um privilégio? Privilégio é um tratamento diferenciado, um tratamento desigual, em virtude de uma desigualdade, mas uma desigualdade de qualidade. Então, eu trago um benefício para uma pessoa porque ela é melhor que as demais. Por isso que eu coloquei o reizinho aí, tá? O rei é melhor que os demais. Ele descende de Deus, de Maomé, de quem quer que seja. E por isso ele não precisa de trabalhar, ele não precisa de fazer nada. Né? Passa de pai para filho o poder dele. Né? Ele é melhor que os súditos. Tá? Existia uma sociedade estamental em que está no topo o rei. Aí tem o clero. O clero é melhor, é pior do que o rei, que ele não descende de Deus. Mas ele é melhor que o povo, porque ele pode falar a palavra de Deus na terra. O exército é pior do que o clero, porque ele não fala por Deus. É pior do que o rei, porque ele não descende de Deus. Mas ele tem uma força física que ajuda na defesa. Então, ele é melhor que os demais. Né? O trabalhador já fica embaixo. Então, eu começo a ter esses estamentos. Em resumo, o privilégio eu possibilito que uma pessoa seja tratada de forma diferente porque ela é melhor que a outra. E eu dou um tratamento pessoal diferenciado para ela. Professor, a igualdade geométrica existe numa democracia? Não. Tá? A igualdade geométrica ela não existe mais. Ela não pode existir. Porque hoje a gente sabe que não existe diferença de qualidade entre as pessoas. Então, um homem não é melhor nem pior do que uma mulher. Um homem com deficiência física não é pior nem melhor do que um que não tem deficiência física. Tá? Um homem que vem de uma família não é melhor nem pior do que vem da outra. Tá? Essas diferenças todas são cruciais para o entendimento que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é o que a gente chama de igualdade aritmética. Os nomes geométrica e aritmética não são à toa, não, né? O direito, como toda ciência, ele é influenciado pela matemática, pelo que foi sendo descoberto no decorrer dos tempos. Mas o que quer dizer isso, essa igualdade aritmética? Ela quer dizer basicamente o seguinte: não tem mais essa sociedade estamental, em que um é melhor que o outro. Não é igual na colmeia ou no formigueiro, que a rainha é melhor que os demais, que cada um tem um papel definido, não tem nada disso. Agora todo mundo é igual em qualidade. Então eu, homem, eu sou igual à mulher em qualidade. A gente não é mais ou menos importante para a sociedade. O deficiente físico não é menos importante para a sociedade porque ele tem uma deficiência física. A deficiência mental também não é menos importante. Todos somos iguais em qualidade. Uma criança com síndrome de Down, ela tem a mesma qualidade que uma criança sem síndrome de Down. O que ela tem é uma diferença fática. Faticamente, ela tem uma diferença. Faticamente, o que essa criança com síndrome de Down ela tem que não tem a criança sem síndrome de Down? Ela tem uma diferença fática, ela tem lá uma diferença cognitiva, ou uma diferença das formas de agir e assim por diante. Mas o que eu estou falando então? Eu estou falando que existe diferença. Tá? Então, as pessoas são iguais em qualidade, mas elas são diferenças faticamente. Elas têm diferenças reais. Né? E aí eu coloquei aí, ó, uma mulher grávida e um cara sem estar grávido. Por quê? Porque essa é uma diferença fática. Até o momento, mulher engravida, homem não. E aí eu permito um tratamento diferente, desde que seja de acordo com essa diferença fática. Então a mulher, por exemplo, como ela engravida, ela pode ser tratada diferenciada, diferente do homem, no aspecto da gravidez. Tá? Então ela pode ser protegida de forma diferente. Tá? Eu dou sempre o exemplo da criança, eu não lembro mais de cor, mas tem estudos científicos que demonstram que a criança até uma certa idade, vamos chutar, que eu não lembro, 3 anos, ela é dependente fisicamente da mãe. Tá? Então, em regra, tem diferença no tratamento entre o pai e a mãe? Não, é poder familiar, os dois têm. A regra, inclusive, é que a guarda fique com os dois, seja compartilhada. Mas vamos imaginar que essa criança tem menos de 3 anos. O pai e a mãe moram distantes.
É possível que na hora que o juiz vai decidir, ele decida favoravelmente a mulher? Sim, porque nesse caso há uma diferença fática. A criança depende fisicamente no começo da sua vida da mãe. E aí eu vou beneficiar ela, por exemplo, uma possível guarda. É só um exemplo. Para deixar bem claro, é possível sim uma democracia, um tratamento diferenciado, e não quer dizer que ele é ilegal, porque existem diferenças fáticas. O que não pode? Falar, por exemplo, que a mulher não pode ter um cargo porque ela tem menor racionalidade que o homem, porque não existe essa diferença fática. A mulher não é menos racional que o homem. Então, na democracia, não só é permitido, como é obrigatório o tratamento diferenciado quando existir uma diferença fática. E aí entra o que a gente chama de prerrogativas. A prerrogativa ela vai acontecer toda vez que alguém é tratado de forma diferente, mas ligado à sua diferença fática. Né? Então, a mulher pode ficar com a criança se ela for presa no presídio, o homem não. Né? A mulher vai ter acesso à criança porque ela tem que amamentar, o homem não amamenta. Então, é possível alguns tratamentos diferenciados, desde que sejam direcionados a essa desigualdade fática. Depois, na aula de imunidade parlamentar, inviolabilidade, inamovibilidade dos magistrados, eu falo sobre prerrogativa e privilégios com mais detalhes. Mas hoje eu quero falar só da igualdade geral, então não vou aprofundar nesse tema, não. O que eu quero que vocês percebam é que o que é aplicado numa democracia é chamado de igualdade aritmética. Ou seja, resumo, não tem diferença de qualidade entre as pessoas, seja ela homem, mulher, seja deficiente físico ou não, preto, branco, judeu, não judeu, ateu, agnóstico, todos são iguais em qualidade. Não tem nenhum melhor que o outro. O que a gente tem é uma diferença fática. E nessa diferença fática a gente vai trabalhar 3 igualdades. A igualdade formal, a igualdade material e a igualdade de reconhecimento. Em prova de concurso e OABeiros aí, geralmente igualdade formal e material que são as cobradas. A igualdade de reconhecimento ainda não tem uma cobrança muito grande, não. Eu desconheço uma questão sobre isso. Né? Bom, para a gente falar disso, sempre é importante uma revisãozinha. Assistam a minha aula lá sobre dimensões ou gerações direcionamentais que estão no YouTube, porque ela é crucial para entender isso aqui. Nela eu explico primeira, segunda, terceira dimensão dos direcionamentais, quarta e quinta, que são ditas por alguns, que são ligadas ao estado liberal, ao estado de bem-estar social. Tá? Isso é muito importante para vocês entenderem essa evolução de como a igualdade vai acontecer. Eu vou falar aqui de uma forma mais superficial só para explicar a igualdade. Então vamos lá. Ainda da revisão. O estado liberal, ele surge, e a gente fala, isso aqui é até um mnemônico, né? O estado liberal ele é negativo, absenteísta e ele está ligado à liberdade. Bom, ele surge lá com a Constituição Americana e com a Constituição Francesa para quebrar um absolutismo, ou seja, concentração de poder. Imagine um rei que ele tinha todos os poderes. Ele fazia a lei, ele executava a lei e ele resolvia os conflitos, administrava a coisa pública. Isso tende a ter um abuso. Quem tem poder, abusa do poder. Então a gente tem um problema. Além disso, no aspecto da igualdade, qual que era a ideia? Se eu tinha uma sociedade de estamentos e o rei descendia de Deus, por isso ele era melhor que o cidadão comum, ele podia ser tratado diferente. Não só podia, como ele deveria. Então, por exemplo, o rei, como ele descendia de Deus, ele não precisava de trabalhar. Ele se sustentava pelo cidadão que trabalhava. Ele não precisava de fazer uma série de coisas. Ele tinha benefícios. Por exemplo, o rei não errava. The king don't wrong. Né? O rei não erra. O rei não podia ser responsabilizado por algo. Porque ele descende de Deus, gente. Ele é melhor que todo mundo. Quando vem o Estado liberal, a gente deixa de ter essa desigualdade de qualidade. E a gente fala que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais na lei. Então, o Estado liberal vem com uma igualdade no seguinte sentido. Não tem diferença de qualidade mais e não é mais possível nenhum tipo de privilégio. Porque não pode ter diferença de qualidade, consequentemente, não pode ter tratamento pessoal melhor para uma pessoa em detrimento da outra. E com isso ele traz a liberdade, que a ideia dele da liberdade é o seguinte, bom, se todo mundo é igual na lei, na forma da lei, agora todo mundo é livre para tomar suas decisões. Porque pensa que na sociedade anterior não existia essa liberdade. Se o cidadão que quisesse ser governante não tinha jeito, porque o governante era o rei que descendia de Deus. Era igualzinho o formigueiro e a colmeia. A formiga que nasce para trabalhar, ela tem um papel natural. Naturalmente ela nasce para trabalhar. Aqui é para ser rainha, naturalmente ela traz para ser rainha. Então a ideia era copiar a natureza. Hoje a gente sabe que a gente não copia a natureza, né? A gente já fez essa virada. Né? A mulher, por exemplo, antigamente, como a mulher engravida e o homem não engravida, ela era uma vaca parideira. Ela servia só para parir. E ela não tinha escolha. Ela tinha que existir na sociedade para ter filhos. Ponto. Como ela não pensava, o homem tinha que pensar por ela. Um sujeito que queria ser governante, ele não poderia, porque ele nasceu naturalmente para servir. Um que era governante, nasceu naturalmente para governar. Um que era militar, naturalmente para fazer a defesa daquela sociedade.
Então, quando eu venho com o Estado liberal e quebro essa ideia estamental, o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu deixo de ter um papel natural. Né? Então, todo mundo é igual, consequentemente, todo mundo é livre. Então, se o sujeito quiser ser trabalhador, ele pode. Se ele quiser ser governante, ele pode. A mulher, se ela quiser ter filho, ela pode. Se ela não quiser filho, ela não pode. Então, o Estado liberal, quando ele foca na liberdade, é nesse sentido. Ele traz a igualdade também, tá? Tanto a liberdade com a igualdade, mas nesse sentido. Ele é negativo por quê? Porque ele protege o indivíduo do Estado. O Estado era muito forte, então ele vem com os direitos liberais. São os direitos de liberdade de crença, liberdade de expressão, direitos políticos e assim por diante. E abstenteísta porque ele fala assim, ô Estado, você não vai intervir na minha esfera, não. Então eu creio no que eu quero, eu tenho liberdade para crer no que eu quiser, porque todo mundo é igual, então todo mundo pode escolher sua crença. Então você, Estado, não vai falar Você, Estado, é ótimo, não é o mineirinho. Você, Estado, não vai falar no que eu devo crer. Professor, o que isso tem a ver com a igualdade? Bom, diante desse Estado liberal, a gente surge a primeira igualdade, que é chamada igualdade formal. A igualdade formal ela pode ser dividida em perante a lei e na lei. Perante a lei. Quando eu falo igualdade formal perante a lei, ela é voltada para o intérprete. Ela é voltada para o aplicador da norma. Então, o que ela quer dizer? O intérprete, você tem que ser impessoal. Você não pode beneficiar uma pessoa, você não pode trazer um privilégio. E a lei ela tem que ser uniforme, ou seja, ela tem que trazer um tratamento equânime, igual para todos. Beleza. E também a igualdade na lei. A na lei é voltada para o legislador. E ela fala assim, ô legislador, de acordo com a igualdade formal, você não pode trazer discriminações na lei. E tratamentos diferenciados para eles existirem na lei, eles têm que ser razoáveis ou terem fins legítimos. Professor, o que acontecia então? De novo, eu tinha uma sociedade que não tinha privilégio mais, porque não tinha diferença de qualidade, não tinha benefícios pessoais. A lei tratava todo mundo de forma igual, com a lógica do seguinte, se todo mundo é tratado de forma igual, todo mundo é livre para tomar suas decisões, é autônomo para tomar suas decisões. Beleza. Na teoria ela funcionou. Na prática não, porque na prática a gente tinha desigualdades fáticas. Então vamos tentar. O Covidney nasceu numa família que tinha dinheiro. Então ele tinha educação, saúde e moradia. Já a Covidneia, ela nasceu numa família que não tinha educação, saúde e moradia. No Estado liberal, qual era a lógica? A lei fala que os dois são iguais, então eles têm as mesmas oportunidades, as mesmas direções. Na prática, faticamente, isso não acontecia. Porque o Covidney, se alguém, por exemplo, vamos supor que o álcool gel se oferecesse para ele um emprego e falasse assim, você vai trabalhar 7 dias por semana, 30 dias por mês, todos os meses do ano, sem férias, sem descanso, ganhando R$1 por mês. O Covidney fala assim, você é louco? Não quero isso não. Eu tenho casa, eu tenho educação, saúde, eu não vou me submeter a isso. Ele é livre, ele tem escolha, tem autonomia entre escolher esse emprego ou não. Quando eu ia para a Covidney, ela não tinha autonomia. Como ela não tinha educação, saúde, não tinha nem onde morar, comer, ela aceitava. Então, na prática, essa desigualdade fática, ele tinha educação e saúde, ele estava aqui em cima e ela não tinha, fazia com que ele tivesse escolha, mas ela não. Então, qual era o problema do Estado liberal? A teoria de que todos são iguais na lei, na forma da lei, e que todos são livres por isso, ela não acontecia na prática, porque existia uma desigualdade fática e alguns, na verdade, eram livres, outros não. Então, quando existia desigualdade fática, não existia autonomia e liberdade. Então, vem o estado de bem-estar social, e esse estado de bem-estar social vem com uma outra ideia, que são os direitos de segunda dimensão. Ele pode ser resumido no mnemônico. Positivo, interventor e igualdade. Positivo por quê? Porque é um estado atuante. Lembra que o Estado liberal ele não atuava? Agora eu preciso do Estado que atua. Né? E ele atua como? Intervindo para corrigir desigualdades fáticas. É por isso que o Estado liberal ele fala que educação e saúde não é responsabilidade do Estado. Mas no estado de bem-estar social isso é um direito fundamental e é uma responsabilidade do Estado. Qual que é a ideia? Olha o Covidney aqui, a Covidneia. Quando eles estão em patamares diferentes, o que o Estado faz? Ele intervém para igualar esses patamares. Como que ele intervém para igualar? Ele é obrigado a fazer direitos positivos, a prestar direitos. Ele traz o direito à moradia, o direito à educação e o direito à saúde. Opa, agora eles estão no mesmo patamar, percebem? Então, o Estado social ele vem trazer uma igualdade que não é uma igualdade formal. Ele traz o que a gente chama de igualdade material. Tá? Bom, está previsto na Constituição? Sim. Não se esqueça que a gente tem direitos liberais e direitos sociais, primeira e segunda dimensão na Constituição. Bom, olha o artigo 3º da Constituição. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
Do 3, erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Percebam que ele está fazendo um direcionamento. Ele está falando assim, você tem que corrigir essas desigualdades fáticas. Então, existem desigualdades sociais, moradia, trabalho, emprego, educação, saúde. O Estado, você é obrigado a corrigir isso. É por isso que a gente obrigatoriamente tem que prestar educação, saúde, moradia e outros mais. Coloquei um mnemônico aqui só para você lembrar, tá lá na minha aula de dimensões de direitos fundamentais, tem todos os mnemônicos lá, mas esse aqui ajuda a guardar. Second, na verdade eu grifei só o SE, mas tem o C também, né? Então, second, o que está falando no second aqui? Grava aí o second, grava as 3 primeiras letras. Nas 3 primeiras letras aí está escrito o quê? Direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais. Direitos sociais, por exemplo, direito ao trabalho, moradia, assim por diante. Direito econômico, são direitos a garantias de igualdade também econômica, né? De interferência no Estado, inclusive. E direitos culturais, né? Então, todas essas ideias, de novo, volta lá na aula de direitos de dimensões e garantias fundamentais. O artigo 6º traz esses direitos, né? Eu dei um exemplo, direito do trabalho. O direito do trabalho ele também visa corrigir essa desigualdade. Como o Covid-NEI tem aqui educação e saúde, moradia, e a Covid-NEA não tem, percebe que eles têm pouca autonomia? O direito do trabalho ele obriga a ter essa autonomia. Porque ele não deixa que ninguém fique contratado por condições indignas. Então, querendo ou não, ele vai dar oportunidade de escolha para aqueles sujeitos, né? O artigo 6º. São direitos sociais e educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a infância, a assistência dos desamparados, na forma dessa Constituição. Percebam que são todos diretrizes para o governante. Você tem que atuar, você tem que intervir na sociedade para corrigir essas desigualdades. Se tiver desigualdade de saúde, Covid-NEI tem saúde, a Covid-NEA não tem, você tem que criar um hospital público. Se tem dificuldade de alimentação, Covid-NEI tem comida, a Covid-NEA não tem, você tem que dar essa comida. Professor, como que isso vai ser? Isso é esquerda ou direita? Não é. Depende de como o governante vai fazer. Ele pode dar diretamente, dar alimentação para as pessoas que estão desamparadas, ele pode dar indiretamente, criar mecanismos de incentivar, mas tem várias formas. O que importa é que ele tem que garantir esses direitos. Bom, feito isso, tem a igualdade como reconhecimento. Professor, você colocou um demônio aí, é para ficar mais fácil. Olha só, a gente vive num país cristão, 90% das pessoas são cristãs. Eu não vou ter nenhum tipo de problema com quem é cristão. Se ele professar a fé cristã, está tranquilo. Agora, se ele coloca um demonão de borracha na frente da casa dele e começa a cultuar o demônio com um roque pesado, vai ter problema. Né? As pessoas do lado vão incomodar, vão chamar a polícia, talvez a polícia vai intervir, o Estado vai ficar incomodado, às vezes até o governador vai concordar. Olha a confusão. Talvez alguém até faça uma lei que é proibido cultuar o demônio na rua. Né? Eles estão na ideia de minoria. Né? Minoria não é um conceito de esquerda e de direita, tá? É um conceito do direito jurídico. O que é isso, essa igualdade como reconhecimento? Na igualdade como reconhecimento, a gente reconhece que há desigualdades entre as pessoas, diferenças. A gente fala que a democracia é a convivência dos diferentes. Então, existem diferenças culturais, diferenças simbólicas entre essas pessoas. E o Estado tem que atuar para corrigir essas diferenças. Tá? A gente trata isso aqui, na igualdade como reconhecimento do direito às minorias, de professarem suas ideias minoritárias, sejam crenças, ou até de imporem seus aspectos culturais, e a obrigação que o Estado tem de retirar essas pessoas da marginalização e proteger determinadas culturas e ir contra símbolos, né, que retirem direito dessas pessoas. A minoria não tem a ver com quantidade ou de pessoas, ou menos ou mais. Tem a ver com ela ter uma diferença fenótipa, uma diferença física que faz com que ela tenha restrições de direitos, ou ela ter uma ideologia, uma ideia que faz com que ela tenha restrições de direitos. Então, um cara que cultua o demônio, provavelmente ele não consegue falar, influenciar nas decisões do Estado, ele pode ser marginalizado. A igualdade como reconhecimento vem nesse sentido. Depois eu gravo uma aula só sobre isso, que é um tema interessantíssimo. Mas, bom, tem igualdade como reconhecimento na Constituição? Também tem. Olha o artigo 3º, inciso 4. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Você está deixando bem claro, você também tem que ter a igualdade como reconhecimento. Mas, bom, vamos continuar para vocês entenderem. Perguntinha. Em uma democracia pode existir tratamento desigual? Gente, não só pode, como é obrigado a ter tratamento desigual. Tá? Se existir diferença, tem que ter tratamento diferente. Tá? É uma obrigação para o governante, para o governado, para todo mundo. Tá?
Está falando que é possível o tratamento diferenciado. Mas como que eu vou saber se o tratamento diferenciado é constitucional ou não? Se ele contraria a Constituição ou não? Bom, primeira resposta eu já dei para vocês, não é? Diferença entre igualdade geométrica e aritmética. Na democracia não aceita igualdade geométrica. Então não é possível nenhum tratamento diferenciado que pressupõe uma diferença de qualidade entre as pessoas. Então o homem não é melhor que a mulher. Eles não podem ser tratados por essa diferença. Tá? Não posso pensar, o homem é melhor que a mulher, então ele vai ter o poder pátrio sobre a família. Ele que decide sobre a família, não. Homem e mulher são iguais, então os dois decidem. Tanto é que eu não tenho mais pátrio poder, eu tenho poder familiar. Tá? Então não existe diferença de qualidade. Né? O deficiente físico ele não ajuda em nada na sociedade, o deficiente mental não importa. Ele tem a mesma qualidade que o ser humano. E o cara cometeu um crime, ele tem que ser tratado igual bicho. Não pode, porque eles têm a mesma qualidade. Né? Então não é possível, por exemplo, a igualdade geométrica, esse tratamento. Mas é possível um tratamento diferenciado se existir uma diferença fática. Então, o que a gente faz? A gente começa a criar mecanismos para poder fazer essa avaliação. Um deles é o que a gente chama de elemento discriminador. Então, o que a gente vai ter que identificar? Primeiro, houve um tratamento diferenciado para proteger uma finalidade que a Constituição protege? Se houver, não há problema nenhum. Então, vamos lá. Eu coloquei no fundo um lixão, que infelizmente no Brasil é comum que pessoas sustentem de lixo. Então, a pessoa mora no lixo, come do lixo, retira aquilo e assim por diante. Bom, em regra, o Estado não vai me dar dinheiro. Tá? Ele não vai dar dinheiro para o professor Vinícius. Mas se tiver um cidadão que está lá vivendo do lixo, o Estado pode dar um dinheiro para ele? Pode. A pessoa é a melhor medida? Não sei. Aí depende da política que você quer adotar. Eu posso falar de bolsas, eu posso falar de oportunidade de emprego, de uma série de fatores. Mas o que é importante é saber o seguinte: é possível esse tratamento diferenciado desde que seja para proteger esse fim constitucional. Qual que é? Erradicar a pobreza e marginalização. Então aí é possível. Então a primeira coisa é o seguinte: tem um fim constitucionalmente protegido? Se tiver, é possível o tratamento diferenciado. Bom, além disso, nesse elemento discriminador, a gente fala que é o seguinte: tem que ser justificável. Para ele ser justificável, a gente faz uma análise de teste de proporcionalidade. Pessoal, tem várias teorias sobre como vai fazer isso, tá? Estou adotando a majoritária para vocês entenderem a mais simples. O que é esse teste de proporcionalidade? Nesse teste de proporcionalidade, eu vou analisar se aquela medida é adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. Professor, que complexo. Adequada. Bom, se a medida tomada é adequada para o fim que se quer. O sujeito está passando fome, eu dou comida para ele, isso é adequado para resolver o problema inicial de fome? Sim, não é. É necessário? Quando eu falo necessário, tem outro jeito? Ele precisa realmente daquilo? Porque se ele não precisar, não pode ser feito esse tratamento diferenciado. Né? Então é essa a ideia. Tá? O proporcionalidade tem uma adequação entre fins e meios. Né? Mas, bom, vamos fazer essa análise de igualdade de forma bem prática? Então, beleza. A análise de igualdade, ela passa basicamente por três coisas, tá? Essas três coisas são tratamento diferenciado, nexo de causalidade ou relação causal e diferença fática, tá? Então, vamos fazer essa análise tranquilamente. Eu tenho um tratamento diferenciado, para que ele seja condicionalmente protegido, ele tem que se ligar à diferença fática existente. Professor, estou confuso. Calma, vou dar alguns exemplos para a gente chegar em algum ponto. Primeiro exemplo, concurso público. Antes, para que serve o concurso público? Pessoal, o concurso público é para escolher o melhor. Não, não é. Tá? O concurso público, qual que é a ideia dele? O Estado não pertence a ninguém. O Estado é de todos. Consequentemente, se ele não pertence a ninguém, eu não posso beneficiar determinadas pessoas. Né? Eu sou o prefeito. Eu não posso contratar parente meu ou amigos meus, porque ele não me pertence. Como é que eu faço? Se ele é de todo mundo pode ter igual acesso às carreiras públicas. Então, a base do concurso público não é o melhor. A base do concurso público é a igualdade de isonomia. Né? Ou seja, eu quero dar igual oportunidade a todo cidadão a acessar um cargo público. Tá? Todo cidadão vai poder assumir um cargo público. E aí eu faço um concurso. Então, essa é a lógica da isonomia, é a lógica do concurso público. Beleza, professor? Então, vamos lá. Primeiro, uma decisão da STF. A isonomia é a base do concurso público e não a meritocracia. A DI 41, que estava no informativo 868, ela direciona isso um pouco para quem quiser se aprofundar, pode dar uma lidinha nesse termo. A Constituição, ela fala em alguns detalhes, né? Proibição de diferença de salários, de exercício de funções, de critérios de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, olha só,
A Constituição proíbe, por exemplo, que tenha diferença de salários, beleza, e funções. Mas percebe que ela fala assim, na admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil? Aí, beleza. O Estado faz um concurso público. E nesse concurso público ele fala o seguinte, olha, eu vou fazer um concurso público para a Polícia Militar. 70% das vagas são para homem e 30% para as mulheres. Só pode ter menos de 30 anos. Professor, e aí? A Constituição não fala que é proibida a admissão? Isso aqui não é uma diferenciação por sexo? Por idade? Caramba, professor, esse concurso é inconstitucional? Olha, cuidado, meus amigos. A gente interpreta a Constituição como e a gente tem que interpretar a igualdade, lembrando da igualdade aritmética e da frase de Aristóteles: tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Nesse sentido, quando eu analiso o concurso público, eu vou pegar, deixa eu até colocar aqui, eu vou pegar isso daqui, ó. Tratamento diferenciado, nexo e diferença fática. Então vamos fazer essa análise. Qual que é o tratamento diferenciado? Nesse caso é uma reserva de vagas maior de homem do que para mulheres. Qual que é a diferença fática? Homem e mulheres, até o momento, tem uma diferença fática física. Biologicamente, o homem é mais forte que a mulher. Então, beleza. Eu tenho que ver se o tratamento diferenciado se liga a isso. Então, vamos pensar. Qual que é a função do Exército? O Exército tem a função constitucional de defender o país. O cara do Exército é feito para matar. Vamos fazer um exemplo diferente? Da Polícia Militar, que é mais fácil. Porque a Polícia Militar é uma polícia ostensiva. A Polícia Militar, ela vai agir o seguinte, ela fica lá fardadona para evitar o crime. E ali, o cara vai precisar de usar de força física. Se o homem tem mais força física que a mulher, eu tenho uma ligação, eu tenho um nexo de causalidade. Eu posso tratar o homem e a mulher diferente na admissão do concurso público, porque nesse caso existe uma diferença fática, que é a diferença física. Então, como é um serviço físico e o homem tem mais imposição física, é possível que eu reserve mais vagas para homem do que para mulheres. Para a idade é até mais fácil de interpretar isso. Um sujeito com uma idade maior, ele tem necessariamente uma disposição física menor. Então, é possível que eu faça uma limitação de idade exatamente por isso. Esse tratamento diferenciado é constitucional, porque a diferença que existe, nesse caso, força física, é relacionada à diferença de tratamento. Tá? Não tem problema nenhum. Né? Eu faço uma correção, inclusive. Tem um fim constitucional a ser protegido. Qual que é? A proteção da sociedade por meio da polícia, e essa proteção se dá por imposição física. Pessoa. Fechei, entendi. Beleza. Olha só. Súmula 683 do STF. O limite de idade para inscrição de concurso público só se legitima em face do artigo 7º 30, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Exatamente o que eu tentei explicar para vocês, fazendo essa aqui, análise de igualdade com esses 3 elementos. Então, qual que é a ideia? Olha para a função. Qual que é o objetivo dela? Se o tratamento diferenciado é para proteger esse objetivo, ela é possível. Quer ver um exemplo para vocês entenderem isso melhor? Durante muito tempo, na carreira de delegado, se fazia a mesma coisa que na carreira da Polícia Militar. Eu reservava 70% da vaga para os homens e para as mulheres. E na carreira de delegado, às vezes, se impedia que a pessoa tivesse uma deficiência física. Hoje isso não é possível mais. Por quê? Por essa análise aqui. Qual que é a função do delegado? O delegado preside o inquérito. Vocês aprendem lá em processo penal. Essa é uma função que não tem exigência física. Ele não precisa de ter todas as capacidades físicas. É o que a gente fala de função atrás do escritório. Né? Ele está ali atrás do escritório só comandando essa investigação. Ele não precisa nem de ir a campo. Então, ele não precisa de uma atribuição física. Como não tem diferença de capacidade entre homem e mulher, eu não posso ter reserva de vagas para homem. Como não tem diferença de capacidade racional entre o sujeito mais velho e o mais novo, eu não posso ter diferença de idade para entrar no de delegado. Como não tem diferença de capacidade de racionalidade entre o sujeito de 60 e o de 30, eu não posso ter diferenças de idade. De idade eu falei, deficiência física. Se o cara não tem um dos braços, ele continua tendo a capacidade mental para poder ser o chefe do inquérito, o presidente do inquérito. Então, eu não posso ter, por exemplo, reserva de vagas para homens, não posso exigir idade ou não posso impedir que um deficiente físico seja delegado. Tá? É por esse critério de análise de igualdade. Tá? O tratamento diferenciado é necessário, adequado e justificável para a diferença fática? Então, a gente tem que analisar isso. Olha só.
É necessário que eu tenha mais vagas de homem do que mulheres para o cargo na polícia? Bom, é necessário porque, como é uma função física, eu preciso de mais pessoas com condições físicas. É adequado? Bom, é uma reserva de vaga. É adequado. Pode ser que a proporção seja ruim, a gente pode calcular, mas é possível. Então, se justifica? Bom, se justifica esse tratamento diferenciado. Sempre nessa lógica. Quando eu analiso, por exemplo, o caso do delegado, não é adequado, necessário e justificável. Né? Reserva de vagas só para pessoas com... só pode entrar quem não tem deficiência física. Bom, é adequado? Não, não é adequado. Porque a função dele é uma função racional. Opa, não precisa disso. Tá? Então, pula. Com isso, o STF chegou numa conclusão, inclusive, que a gente tem alguns requisitos, tá? Em concurso público, para poder ter um critério de admissão diferenciado, eu preciso de duas coisas. Eu preciso que a lei da carreira faça essa previsão e que essa previsão tenha relação com as atribuições. Então, é para deixar bem claro que não é o edital que regulamenta esse assunto, não, tá? Tem que ter uma lei da carreira, exatamente para evitar o abuso de poder do administrador público. Né? Então, eu sou, por exemplo, o presidente da Assembleia e eu vou fazer um concurso para policiais da Assembleia. O policial da Assembleia ele tem funções específicas, que é só proteger o recinto ali do Legislativo. Mas eu quero beneficiar os meus amigos do CrossFit. Então eu coloco no edital lá que o cara tem que fazer não sei quantas flexões, não sei quanto isso, etc e tal, aquela coisa toda. Bom, professor, o policial legislativo ele vai se impor fisicamente, vai. Mas para evitar essa possibilidade de abuso de poder, tem que estar previsto na lei da carreira dos policiais legislativos. Porque isso quer dizer que foi discutido na Assembleia e aí evita que eu beneficie um grupo, tá? Então, esses são os requisitos importantes. Aqui cai muito em concurso, tá? Não se esqueçam, façam um asterisco gigante aqui. Bom, de uma forma geral, é isso que a gente tem sobre igualdade. Então, lembre-se de igualdade geométrica e aritmética. O que mais cai em prova é a diferença entre igualdade formal e material, principalmente igualdade perante a lei e igualdade na lei. Gostou? Curte? Não esqueça de comentar, manda dúvida para mim. Depois eu vou fazer algumas questões aí no decorrer da semana também sobre igualdade. Assina o sininho para ser avisado das próximas aulas. E me ajuda, passa para os coleguinhas, manda no seu grupo de WhatsApp, na família, por favor. Me ajude a divulgar. Antes de finalizar, bibliografia, tá? Tá aqui as referências bibliográficas do seu Bernardo e o Pedro Lenza, nesse caso. São dois bons livros como referência para isso. Deixei duas indicações importantes aqui. Quem quiser aprofundar na igualdade, está fazendo um TCC, vai defender o advogado que vai defender uma ação que está relacionada a isso, né? Vai lá num clássico, O Princípio Jurídico da Igualdade, do Celso Antônio Bandeira de Mello, excelente livro, e da nossa ministra Carmen Lúcia. Ela tem um livro muito interessante também sobre a igualdade, que ajuda muito a essa compreensão. Confere lá, indicação de final. No mais, obrigado pela aula e até a próxima aula. Tchau, tchau.